E aí, otaku que quando é chamado de idiota fica bolado, mas se alguém te chamar de baka, você acha legal. Tudo bem com você? Como vocês viram no título, 5 animes onde o protagonista era fraco e feio, mas depois ele volta overpower e passa o rodo em geral. Já não basta o cara voltar poderoso, ele quer se amostrar, tá ligado? Lembrando que quem assistir até o final vai pegar uns animes aí de bônus que eu vou citar mais, fechou? Começando com Case no Stigma. Yagami Kazuma era originalmente parte da família Kanagi, que é uma família respeitada lá de usuários de fogo, que tem uma afinidade para disparar. No entanto, depois de ter sido facilmente derrotado pela sua prima e não ter talento algum em magia de fogo, o Kazuma é banido. E banido assim, para fora da família, tá ligado? O cara foi expulso. Porém, 4 anos depois, o Kazuma finalmente retorna ao Japão e dessa vez como um usuário de vento excepcionalmente overpower. Daí uma série de assassinatos em membros da família Kanagi acontecem logo depois dele ter chegado, né? Daí a maioria da família, incluindo a prima dele, está convencido de que ele é o culpado, quando na verdade ele não é. E esses eventos começam uma guerra lá contra a família Kanagi com o Kazuma. E mano, fica uma batalha muito louca lá contra ele e a família, e enfim. O anime não dá pra falar mais disso, porque senão vai acabar sendo spoiler, então assiste aí. Arifureta. O prota desse anime se chama Hajime Nagumo, de 17 anos, e ele é aquele cara que é otaku comum cotidiano. No entanto, sua vida simples de virar todas as noites e dormir na escola, de repente é virada de cabeça para baixo, porque juntamente com o resto da sua classe, ele é convocado para um mundo de fantasia, ou seja, é um isekai. Lá eles são tratados como heróis e encarregados do dever de salvar a raça humana da completa extinção. Mas o que deveria ter sido o sonho de qualquer otaku, né, rapidamente se transforma no pesadelo do protagonista. Enquanto o resto da sua classe é abençoado com poderes divinos lá, o trabalho do protagonista, ele tem apenas uma habilidade de transmutação. Daí ele é ridicularizado e intimidado por seus colegas por ser fraco. Daí ele logo se vê em desespero. O anime começa com o protagonista perdido dentro de um abismo escuro e repleto de monstros ferozes e perigosos. E ele tá lá, com medo, ferrado e jogado. O primeiro confronto acontece quando ele se depara com um coelho branco que tenta dar uma investida contra ele, mas logo foge ao aparecer um monstro maior e superior a ele. O coelho acaba se tornando uma presa desse bicho e logo depois ele ataca o protagonista e arranca seu braço fora. Depois disso, ele se prende dentro de uma rocha que ele mesmo criou através da sua habilidade, usando sua mana. Quando ele, enfim, decide que não dá para viver naquelas circunstâncias e precisa tomar uma medida drástica, ele devora um dos monstros a fim de, tá ligado, ter um alimento para não morrer de fome. O que ele não esperava é que ao ingerir a carne desse bicho, suas células se modificariam e ele absorveria as habilidades desse monstro. E depois descobrimos que de todos os outros que ele for devorar também. Ou seja, você é o que come. Seu cabelo muda de cor e fica branco e quando isso acontece, você já sabe que o cara ficou overpower, né? E ele recebe novas habilidades e seu corpo sofre uma modificação. Enfim, mano, é um anime muito da hora. Bora pro próximo. Bento. O anime gira em torno de batalhas por marmitas pela metade do preço em supermercados. É sério, é isso mesmo. Por mais estranho que pareça, esse anime ele foi um dos grandes sucessos lá do Japão. As lutas são muito semelhantes a algo clandestino, como brigas de rua. Porém, é um hobby praticado pela população, como se fosse algo normal e banal. Pode ser estranho no começo, mas com certeza é algo muito cativante. Daí, todas as noites, né, os bentos que não foram comprados durante o dia, no supermercado eles recebem 50% de desconto. E o desconto desencadeia várias lutas que tem como finalidade descobrir aqueles que vão ficar com a marmita no final. Mano, imagina que no Brasil se a carne, sei lá, reduz 50%. Mano, tu acha que não ia ter briga aqui? O anime no começo é meio estranho, né? Pensar em lutas por marmita. Mas sei lá, vai de cada um, né? Se a comida... Mano, se a comida é uma lasanha de carne moída ou sei lá, um frango empanado com batata frita, eu faria o mesmo. Parece sem sentido, mas na realidade a explicação dada é até aceitável. Todos estão brigando por comida. Os personagens apenas seguem o instinto mais básico e primitivo do ser humano, que é a busca por alimento. Tanto que eles mesmos se denominam lobos, né? Para os veteranos. E cães, ou filhotes, para os novatos lá
lá que chegaram agora na briga. Essa denominação de lobos é dada porque o lobo é um animal considerado implacável, né, na busca e na briga ali por comida, né? E apenas os mais fortes são considerados lobos, né? E os que se destacam e ganham verdadeiros nomes de guerra. Dentro desse universo existe quase que um código de conduta que está sempre em jogo. A frase que, de acordo com o anime, resume a conduta a ser seguida durante a disputa é: tenha educação e coloque seu orgulho em jogo. Como em qualquer disputa, existem as pessoas que não seguem as regras e fazem tudo para vencer, né? E aqueles que não respeitam as regras não são considerados lobos. E além do mais, não são respeitados por outros lobos e podem ser associados a outros animais, como javali, por exemplo. Daí temos o nosso protagonista, que é um estudante do primeiro ano que mora no alojamento do colégio. E por ele morar no alojamento, né, e ter que pagar as contas, o dinheiro que resta para ele acaba sendo meio escasso. E isso faz com que ele vá procurar por alimentos mais baratos. É bem o padrão de todo estudante universitário. Assim, essa busca o leva até os bentôs com desconto. E como todo protagonista de anime shonen, ele se mostra muito bom em lutar no começo. E nessa luta pela comida, ele acaba ganhando certa popularidade ali entre os lobos. Após uma série de acontecimentos, ele ganha o apelido de Pervertido, que diz muito sobre sua personalidade. Dumbbell Nan Kikumoteru. As palavras cruéis de uma amiga que cortam com uma faca o coração da protagonista, né? Ela é chamada de gorda. Só que, mano, tudo isso foi, sei lá, inveja. Porque tu olha a garota e ela não é nem um pouquinho gorda. E a amiga só falou isso porque a protagonista tava comendo uma parada lá, que provavelmente é gordurosa e tal. Então, sei lá, não faz sentido nenhum ela falar isso. Na real, foi mais inveja mesmo, se para pensar, porque como ela faz academia, ela não pode comer besteira. Aí já a protagonista não faz academia, então ela come o que ela quiser. E ela come várias coisas sendo magra, eu acho que é por isso. Então faz sentido que seja inveja. Enfim, se você parar pra pensar, o anime começa por causa de algo que não faz sentido. Aí vamos lá, a protagonista, né, ela é uma garota do ensino médio que adora comer, mas decidiu seguir uma dieta pra ser absolutamente magra nas férias de verão, sendo que ela já é magra. Daí, né, ela se encontrou diante de uma academia de treinamento e entra lá no ginásio. E lá ela acaba encontrando a sua bela e carismática presidente do conselho estudantil, que se chama Akemi Soriyun, e entra no mundo intenso e agradável de treinamento com pesos. E tem até um cara lá que ajuda elas a treinar, que, mano, é muito engraçado. O cara tá usando lá uma roupa lá e tu olha assim e tu vê, cara, o cara é magrinho. Mas aí ele tira a roupa e fica musculoso do nada, o cara vira, sei lá, o Léo Stronda. E esse anime é um daqueles animes que mesclam comédia com ecchi. Ele vai te conceder risadas, porém, mais importante, né, lhe dará um conhecimento sobre a academia. Esse anime aqui vai te deixar fitness. E o seu adicional é o fato de que a protagonista e as suas amigas malham e todo exercício é executado e bem explicado e bem ilustrado. E é algo que eu achei bem legal e tipo, você colhe informações pra incrementar na sua vida, querendo ou não. É tipo tu assistir Doutor Pedra de Crack, porque assistindo esse anime, mano, o seu QI sobe, sei lá, alguns pontinhos. É divertido você ver a protagonista comer os alimentos lá, calóricos, ver ela se ferrando no início da academia e contemplar a sua amiga dizendo que a loira está gorda, sendo que ela não está. Ishiban Ushiro. Esse anime se passa na vida de Sayakuto, que é um estudante que vai para uma academia mágica. Mas antes de chegar lá, ele ajuda uma senhora na estação de trem. Mas por um mal entendido, a neta dessa velhinha pensa que ele é um ladrão e começa a brigar com ele. Depois de esclarecer o engano, os dois se tornam amigos e vão junto para a academia. Chegando lá, né, os aspirantes passam por um exame de saúde que consiste em colocar a mão sobre um pássaro, que vai dizer qual será a sua profissão futura. A partir daí, mano, o circo está armado. Gente querendo se livrar dele aparece, gente querendo se aliar a ele aparece, gente que não sei bem quais objetivos aparece, o Zoro aparece. Depois surge também uma androide que veio pra tomar conta dele, a garota popular e cada personagem mais louco que o outro. Mas o anime não é tão inocente assim, vai. Com grandes doses de ecchi, mas nada tão pornográfico. Beleza, agora bora pro anime bônus. Pega esse prêmio aqui, meu caro otaku. Tengen
Topa. Ele se passa em um futuro fictício que os humanos são obrigados a viver em vilas subterrâneas, simplesmente porque os seus antepassados diziam que a superfície era um lugar perigoso para se viver. Essas vilas eram abaladas frequentemente por terremotos, por isso os moradores eram obrigados a escavar para expandir a vila, que sofria com os estragos causados pelos tremores. Em uma dessas vilas, a Vila Dirra, vive o órfão chamado Simon, vulgo protagonista, que é considerado o melhor escavador da vila, mas é rejeitado por todos, menos Camina, que é um jovem lá autoconfiante e que sonha em voltar à superfície, porque o seu pai o levou para conhecer quando era criança. Daí um dia, enquanto ele escavava, o Simon encontra um pingente em forma de escavadeira e pendura no pescoço. O Camina convida ele para fazer parte de uma fuga da vila, mas os dois são pegos e Camina acaba indo preso. Enquanto seu parceiro está preso, o Prota encontra um robô com uma grande face e se encanta por ele. Quando ele vai salvar o seu amigo, a vila é invadida por um monstro de aço e uma garota com um rifle. Ela é uma garota que vive na vila vizinha e que teve que viver na superfície e lutar contra esses robôs para poder sobreviver. Durante a batalha contra esses troços aí, o Prota mostra o seu mais novo achado e recebe o nome de Lagan, que é o pingente de escavadeira. O pingente de escavadeira brilha e ele descobre que ele é a chave do robô. Daí os três lutam contra ele e conseguem lá sair do subterrâneo. Daí eles começam uma equipe que luta contra os robôs, que são pilotados por homens fera, para que a humanidade possa voltar para o lugar de onde veio. Esse anime é um anime de ação, ficção e drama. Ele se sai bem em todas as categorias, mas antes de mais nada, é uma grande obra sobre amadurecimento. E o anime, ele sabe conduzir isso muito bem, separando a obra em arcos bem específicos, que falam das fases desses processos de amadurecimento, etc. Enfim, rapaz, essa foi a lista. Se você assistiu até aqui, comenta Prota Overpower para eu saber, beleza? Muito obrigado por assistir até aqui e se inscreve.